A paz do Senhor, irmãos. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Quem for encontrando, vai ficando de pé para eu entender que você encontrou o texto. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a palavra de Deus com ele, amém? Ou com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler apenas o versículo 7, capítulo 29. Eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim o texto bíblico: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor, essa porção da Tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração, Deus, sobre essa palavra. E eu quero pedir, Deus, ao Teu Espírito Santo, que Ele tenha liberdade de falar neste lugar, nesta noite, que o Senhor, Deus, prepare o terreno do coração de cada pessoa, que o Senhor possa desarmar, Deus, os corações que estão armados com relação ao que vai ser falado, e que o Senhor possa, Deus, plantar uma boa semente no coração dos teus filhos nessa noite. E que essa semente venha dar frutos para o louvor da tua glória. Tens liberdade, Senhor, no nosso meio. E faz aquilo que te apraz. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu estou um pouco tensa hoje. Não sei porquê, mas estou tensa. Mas a gente sempre fica, né? Quando vem ministrar, a responsabilidade é muito grande. E eu queria, primeiramente, falar um pouco sobre o contexto desse texto que nós lemos agora inicialmente. O contexto desse texto que nós lemos é o cativeiro babilônico. Quantos aqui já ouviram falar no cativeiro babilônico? Poucas pessoas. Eu vou falar um pouco sobre o que foi o cativeiro babilônico agora, nessa introdução, para que depois eu possa estar falando sobre o texto que nós lemos inicialmente, certo? Todo mundo aqui sabe que o povo de Deus ficou escravo no Egito, amém? Amém. O povo de Deus ficou escravo no Egito, e após Deus tirar o povo do Egito, Deus fez uma aliança com o seu povo no Monte Sinai, através da vida de Moisés. E essa aliança, ela consistia em mandamentos e leis que deveriam ser obedecidos pelo povo. Se eles obedecessem, quando a gente vai ver lá em Deuteronômio 28, fala sobre a bênção e a maldição daqueles que obedecessem ou que desobedecessem esses mandamentos do Senhor. E quando a gente olha Êxodo 19, 5, Deus diz que se diligentemente o povo dele ouvisse a sua voz e guardasse a aliança, eles seriam uma propriedade peculiar de Deus, o povo escolhido de Deus, e diz que Deus ia, de dentro de todos os povos da terra, eles seriam um povo especial do Senhor. E esse povo, eles se tornariam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando fazemos uma leitura sistemática da Bíblia, do início ao fim, às vezes a gente gosta muito de ler saltado. Mas aí quando você começa a ler lá de Gênesis e vai até o Apocalipse, você consegue perceber que ao longo da história de Israel, houve uma sucessão de quebra dessa aliança. O povo pecava. Se você for ler o livro, principalmente de Juízes, né, você vai perceber isso. Então o povo pecava, Deus julgava esse povo, o povo se arrependia, Deus restaurava e novamente esse povo caía no pecado. Isso a gente tanto vê em Juízes como vê no livro de Reis. Porque sempre que subia um rei que não conhecia o Senhor, que era um rei mau, o que é que o povo fazia? O povo se desviava do caminho do Senhor e começava a pecar contra Deus. E nós vemos que esse distanciamento de Deus, que foi tipo
era um vai e vem, era como a onda do mar, né? Ia, voltava, pecava, se arrependia, pecava, se arrependia. E a gente, quando vai ver que esse distanciamento do povo da lei de Deus, dos mandamentos, ele teve um ápice, ou ele se tornou ali mais evidente no reinado de Manassés. Eu acho que eu já falei isso aqui em outras pregações, mas Manassés, ele foi um rei, o pior rei que Israel já tinha tido. Eu vou até ler aqui, eu gosto de ler do jeito que está na Bíblia, porque assim você tem um choque de realidade e você vê quem era esse homem. Diz o texto bíblico que esse rei era o pior rei que Judá já tinha tido. Ele era um rei idólatra, que se inclinou diante de todo o exército do céu e lhes prestou culto. Ele construiu altares a deuses pagãos dentro do próprio templo do Senhor. Ele queimou o seu filho no fogo em sacrifício a esses deuses. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médios que consultavam espíritos. Ele induziu o povo a pecar. Ele não apenas pecou, mas a Bíblia diz que ele empregou tempo e esforço para seduzir outros a se unirem a ele na sua pecaminosidade, ao ponto de fazer com que o povo de Deus fizesse pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Então esse rei, ele levou o povo a pecar, e então Deus levanta o profeta Jeremias, não só Jeremias, outros profetas foram levantados, mas a gente fala de Jeremias porque Jeremias é quem combate mais essa questão do pecado de Judá antes do cativeiro babilônico que a gente falou no início. Então Deus levanta Jeremias, e Jeremias começa a alertar o povo daquele pecado. Ele começa a alertar que se não houvesse uma mudança daquele povo, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Mas o povo, ele prefere ouvir os profetas falsos e não dão ouvidos à voz do profeta Jeremias. A dura cerviz do povo, a Bíblia diz que Deus mesmo diz que era um povo de dura cerviz. O povo não queria ouvir a Deus, não queria seguir os mandamentos de Deus. E a dura cerviz do povo em continuar pecando despertou a ira de Deus, e Deus decidiu entregar o povo dele a ser cativo na terra da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele leva o povo, saqueia a cidade, destrói os muros da cidade e leva o povo a um cativeiro que duraria 70 anos. O texto que a gente lê inicialmente, ele faz parte das orientações que Deus dá ao povo. Deus já sabia que o povo ia para o cativeiro, e Deus então começa a dar instruções a esse povo de como eles deveriam viver na Babilônia e como eles deveriam se comportar na Babilônia. E esse trecho que a gente leu no início, de Jeremias 29:7, ele chamou a minha atenção, porque Deus manda o povo que foi levado cativo orar pela Babilônia. E eu queria que você se colocasse no lugar daquele povo agora, sendo levado cativo, preso como escravo, e Deus diz: ore pela Babilônia. E eu pergunto a você nessa noite, você acha que a Babilônia precisava de oração? Um império grandioso, vou falar economicamente, de templos majestosos, palácios luxuosos, muralhas imponentes, que tinha como rei Nabucodonosor. E quem era Nabucodonosor? Nada além de um líder poderoso, de grande energia, um brilhante estrategista. Diz a história que durante o seu reinado, a Babilônia atingiu o seu período mais glorioso. E no reinado desse homem, ela ficou conhecida como a rainha da Ásia. Para você imaginar o poder desse homem e o poder dessa nação, para onde o povo de Deus estava sendo enviado. E a pergunta que eu fiz a você: a Babilônia precisava de oração? Precisava. Eu respondo agora para você. Por quê? Porque independente da situação financeira de uma nação ser favorável ou não, ela sempre será carente da graça de Deus. Sempre será carente da graça de Deus e sempre será carente da oração do povo de Deus. Porque se não fosse assim, Deus não tinha pedido para eles orarem. Não é só uma vez que Deus pede para o povo orar pelos governantes, pelas cidades, mas se a gente for olhar na Bíblia, tem mais de 3 textos bíblicos falando praticamente a mesma coisa. Para o povo dele interceder pelas autoridades, pelos líderes, pela cidade.
E Deus fez isso com os judeus. E Ele faz isso conosco também hoje. Diga para o seu irmão aí, Deus faz hoje. Deus faz isso hoje. E eu faço uma pergunta a você. Eu queria que você não respondesse levantando a mão nem falando. Mas eu queria que você pensasse no seu coração. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para orar pela sua nação? Quando foi a última vez que você tirou um tempo para orar pelos seus governantes? Porque muitas vezes a gente faz isso, em tempo de eleição, quando é para decidir qual governante vai ficar lá no poder, aí a gente ora. Mas e depois? Quando o país está numa crise? E quando o país está aí com a caristia, que ninguém vai fazer uma feira mais e volta com a feira completa? Será que a gente tem se levantado para interceder pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes, ou a gente só sabe murmurar? Só reclamar que está tudo caro, que os impostos são altos. Qual tem sido a nossa postura como cristãos? O texto bíblico, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que nesse período aqui do cativeiro babilônico, 3 homens de oração eles se destacam. E esses homens são Ezequias, que era o profeta Ezequias, Esdras, que foi o sacerdote que foi lá ensinar a lei de Deus ao povo, e Daniel. E falou aqui sobre Daniel, acho que foi Dani também que falou sobre Daniel hoje. E esses 3 homens, que eram homens de oração, quando a gente vai ver a vida deles, a gente vê que esses homens eles davam tempo em oração, e eu creio que eles não oravam só por sua vida. Porque quando a gente está numa situação que esse povo estava cativo, a gente tem muito pelo que orar. Basta vir uma situação difícil sobre a nossa vida que a gente vê como as nossas orações mudam, como o foco delas muda. E eu pensando sobre essa questão de Deus pedir que o povo orasse, e veio no meu coração, por que é que você acha que Daniel orava 3 vezes ao dia? Às vezes a gente acha que Daniel estava orando só pela vida dele, para não se contaminar, para dar um bom testemunho. Mas Deus falou no meu coração. O que tanto Daniel colocava perante o Senhor em oração? Daniel, queridos, ele conhecia de perto a necessidade daquela nação. Ele conhecia os governantes, ele assistia no palácio do rei. Deus tinha dado a ele sabedoria e inteligência como a nenhum outro. Ele conhecia todos os aspectos da cultura, conhecia os aspectos da ciência daquela nação. E embora ela fosse uma nação economicamente próspera, ela era miserável espiritualmente, porque eles não tinham o Senhor. Embora fosse uma nação próspera, ela era extremamente religiosa. Templos pagãos dentro de toda a cidade, oferecidos a diversas divindades, a crença em deuses, a prática da astrologia, da adivinhação, era parte fundamental da vida cotidiana daquele povo. Isso sem falar dos outros pecados sexuais e os outros que porventura existiam lá, que a gente não veio falar no livro de Daniel, mas com certeza existiam. E eu pensei sobre essa questão de Daniel orar 3 vezes ao dia. E por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Porque ele era um servo obediente ao Senhor. Ele ouviu a instrução de Deus e guardou no coração. Eu preciso orar por essa nação, porque só a oração a Deus pode transformar a situação aqui nessa nação. Só a oração a Deus tem acesso ao coração do rei, a quem ele estava servindo. Só a oração a Deus podia mudar o quadro da vida daqueles que estavam ali como escravos. Ele estava no palácio, mas o restante do povo dele não estava dentro do palácio com ele. E Deus trazia ao meu coração um texto que está em 1 Timóteo 2,3, na carta de Paulo a Timóteo. E a instrução que lemos em Jeremias, a gente parece ouvir novamente aqui na voz de Paulo. Ele diz que nós devemos orar pelos reis,
por todos os que exercem autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Coisa boa, né? A resposta dessa oração. Eles iam orar pelas autoridades, orar pelos governantes, e como troca por essa oração, eles iam ter o quê? Uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Quem é que quer essa vida aqui? Todo mundo quer essa vida. Uma vida calma, uma vida tranquila, pacífica, que a gente possa se dedicar a Deus, que as pessoas possam ser respeitadas pelo que acreditam. Nós desejaríamos ter essa vida. Mas quantos de nós não querem pagar o preço para ter essa vida? Porque a Bíblia está dizendo aqui, não foi só nesse texto de Timóteo. O texto que lemos inicialmente diz que nós deveríamos orar pela cidade para que tivéssemos uma vida calma, tranquila, pacífica, de dedicação a Deus e respeito aos outros. O problema, queridos, Deus tratava no meu coração. Porque às vezes até a gente que está pregando aqui, a gente também às vezes se vê no meio das pessoas fazendo essas coisas. Mas Deus trazia no meu coração que o problema é porque a gente é muito limitado. Às vezes a nossa oração não sai de dentro da nossa casa. É orando por filho, marido, problemas que estão acontecendo dentro da família. Quando a nossa oração se estende mais um pouquinho, às vezes é por um irmão da igreja que pede um pedido de oração lá. Mas aí para orar pela nossa nação é difícil a gente ver. Vamos fazer uma campanha de oração para orar pelo país. Onde será que vem? Agora, se for para orar pelas nossas necessidades, a igreja enche. Vivemos dias de uma verdadeira apologia ante a autoridade na nossa nação. Eu não sei quantos aqui têm percebido isso. E, infelizmente, aqueles que se dizem cristãos, eles estão no meio desse povo. As redes sociais, elas são palcos de confusão, de discórdia, de disse-me-disse, meme, fake news e de influenciadores enviados pelo diabo, que estão cheios de seguidores cristãos. Você acredita nisso? Eu espero que você não faça parte desses seguidores, em nome de Jesus. Mas esses influencers, né, que é como se chamam, eles muitas vezes estão trabalhando unicamente para denegrir a imagem das pessoas, e em particular aquelas que Deus investiu de autoridade. Em nome do partidarismo cego, autoridades constituídas são motivos de chacota. E se há uma torcida, a torcida é para que a autoridade caia e que os governantes fracassem nos seus mandatos. Diga misericórdia. Misericórdia. Porque o bem da nação aqui, se a gente orasse pelo bem da nação, a gente teria uma vida calma, uma vida tranquila. Mas se a gente não está obedecendo, como é que vai ser a vida da gente? Uma vida cheia de conturbação, de confusão, de problema, de estresse. Por isso que tem tanta gente doente, por causa dos estresses que a gente está absorvendo. E isso tem sido perceptível, gente, não é só no que se refere às autoridades governamentais, mas todo tipo de autoridade. Todo tipo de autoridade. Sejam elas jurídicas, eclesiásticas, policiais e até mesmo as estabelecidas na família e na sociedade pelo próprio Deus. Vocês têm percebido isso ou só sou eu? Eu creio que muitas pessoas têm percebido isso. E a coisa está tão séria que eu estava vendo essa semana uma universidade aí oferecendo curso de graça de licenciatura. Era licenciatura em línguas, história, não sei o quê. E o povo não quer, não. E por que não quer? Porque ser professor está difícil, gente. Muitos colegas meus que são professores estão desistindo de ser professor. Por quê? Porque os alunos não querem mais submeter a autoridade nenhuma.
A gente está criando uma sociedade, a gente está diante de uma sociedade que não quer se submeter a mais nada. Nem a autoridade do pai, nem a autoridade da mãe, nem a autoridade do pastor, nem a autoridade do patrão, nem a autoridade dos governantes, e muito menos a Deus. Porque se você não se submete a seu pai e a sua mãe, você não se submete a Deus. E a gente precisa avaliar a nossa vida. Porque não adianta a gente estar dentro de uma igreja, vestindo uma capa de crente, e lá fora a gente não ser cristão. Não adianta a gente estar aqui louvando ao Senhor com as mãos levantadas, se lá nas redes sociais a gente está criando perfil falso para falar mal das autoridades constituídas por Deus, quando você deveria estar orando por elas. Parece até que os dias de Paulo, que ele fala lá em 2 Timóteo 3, 2, 5, já estão batendo nas nossas portas. Os dias onde o orgulho, a desobediência, a falta de respeito pela religião, a calúnia e aquelas pessoas incapazes de se controlar, que perderam o amor, essas pessoas estão em evidência, cheias de seguidores. Cheias de seguidores. Agora você vai ver uma pessoa cristã que prega a palavra de Deus e veja quantos seguidores tem. Mas o erro, as pessoas abraçam. A instrução dada ao povo foi: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Nós não fomos chamados, queridos, para participar da roda dos escarnecedores virtuais. Às vezes você não está se sentando na rodinha aqui dentro da igreja, no final do culto, ou na sua escola com seus colegas, mas quando você está sozinho dentro do seu quarto, no Twitter, no Instagram, será que você não está nas rodas dos escarnecedores virtuais? Deus falou isso ao meu coração. Roda dos escarnecedores virtuais. E quando é que eu estou, Valéria? Na roda dos escarnecedores virtuais. Quando você vê uma postagem dessa, denegrindo autoridades que foram constituídas por Deus. Quando você vê alguém aplaudindo porque uma autoridade está doente, desejando até que ela morra, dizendo até a justiça de Deus não falha, você está fazendo parte da roda dos escarnecedores. Quando você pega uma postagem dessa e você curte, quando você compartilha, quando você coloca lá o comentário, pode ser um nãozinho batendo palma, você está se comparando a essas pessoas. Você está se tornando um escarnecedor junto com elas. E isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Depois a gente não sabe porque o nosso país está do jeito que está. Um país que tem tanta gente cristã e não está fazendo a diferença na nossa sociedade. Alguma coisa está errada. Cadê a igreja? Cadê a oração do povo de Deus? E eu queria aplicar esse texto à nossa vida. E dizer a você que Deus nos chama. Não para sentar na roda dos escarnecedores, mas eles nos chamam para trabalhar pela paz e pela prosperidade da nossa nação. Quantos querem dias melhores na nossa nação? Eu quero. E se você quer dias melhores na nossa nação, eu quero dizer que nós precisamos orar pela nossa nação. Porque os prognósticos não são nada bons. A economia do nosso país não está bem. E quem acompanha o jornal sabe disso. Nada está bem no nosso país, a saúde não está bem. E não vai adiantar nada você ficar só falando o que está acontecendo. Ore. Deus nos chama a orar. Deus nos chama a interceder. Deus nos chama a transformar a nossa nação e os nossos governantes através da nossa oração. Você está disposto a orar, a obedecer ao Senhor? Porque é isso que Ele deseja de nós. Projetos estão sendo criados contrários à palavra de Deus. Ore. Em vez de criticar,
em vez de falar, em vez de estar compartilhando o erro para outras pessoas, para elas ficarem sabendo mais ainda do que o erro está acontecendo, ore. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a minha oração. Os tributos estão pesados demais. Ore. Sabe quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Sabe quem é o maior estrategista que pode mudar a situação desse país e dar sabedoria a algum homem que está em evidência do governo para mudar essa situação? Deus. E sabe quando é que ele vai dar? Quando a igreja orar. Quando a igreja deixar de estar levantando bandeira de A e de B e orar ao Deus que pode todas as coisas e pode mudar a situação da nossa nação. O país está mergulhado em pecado. Aí o que é que a gente faz? Misericórdia. Está orando? Só falar misericórdia não resolve. Só falar misericórdia não resolve. A fome e injustiça social. O mandamento de Deus é ore. Às vezes a gente fala muito do assistencialismo lá fora. Esse presidente que está aí, eu não votei nele, tá? Não estou defendendo ele aqui não. Mas assim, muitas pessoas criticam o assistencialismo. Quantos aqui tem mãe, pai, irmã que recebe algum benefício do governo? Levanta a mão. Não tenha vergonha não, que eu não vou lhe envergonhar não. Eu quero só que você levante. A minha mãe, ela recebe um benefício do governo. Somos 7 filhos lá em casa. Para pagar 2 cuidadoras que ela tem Alzheimer. E se a gente não tivesse esse benefício dela, a gente não teria condição de pagar essas cuidadoras para ela. Então tem benefícios que são necessários. O que está errado com os benefícios é pessoas que têm saúde, que podem trabalhar, mas ficam acomodadas com o assistencialismo do governo. Eu conheço pessoas, gente, que passou lá no Help, numa entrevista para trabalhar lá, e a pessoa disse simplesmente, eu não quero ir, porque se eu for eu vou perder o Bolsa Família. Que é isso? Uma pessoa jovem, com 23 anos, diz um negócio desse. E isso é a nação que a gente está vivendo. E sabe quem pode mudar essa situação da nossa nação? E é por isso que você está pagando tanto tributo. Porque é tanta gente que poderia estar trabalhando para o bem da cidade, mas não está trabalhando para o bem da cidade. Ela quer que a cidade alimente ela. E quem trabalha os tributos e os impostos só faz aumentar. E eu estava pensando sobre isso, e Deus trouxe ao meu coração que enquanto Daniel estava no palácio, orando pela Babilônia, Deus, por sua graça e misericórdia, concedia favor ao povo dele naquela nação. Eu fui pesquisar como era a vida desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que foram levados cativos. Porque foi uma nação inteira. E lá na história, não fala de Deus, não fala da oração de Daniel, mas sabe o que é que a história diz? Os babilônios permitiram que os judeus formassem famílias, construíssem casas, cultivassem pomares e vivessem em comunidade. Eles gozavam de liberdade comuns aos cidadãos babilônicos e tinham liberdade de cultuar ao seu Deus. Eles estavam cativos, mas tinham uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. E sabe o que era isso? Resposta de oração de Daniel. E talvez de outros que orassem lá na nação. A Bíblia não fala de outros fora esses 3, mas eu acredito que o povo dobrou o joelho lá quando estava cativo, para clamar a Deus. Porque nesses momentos a gente clama. Daniel, ele orava pelos governantes daquela nação. E quantas oportunidades Deus não deu a ele durante esses anos que ele passou na Babilônia. Falaram aqui da cova dos leões, né? O nome de Deus foi glorificado através da vida de Daniel. A integridade de Daniel falou o coração dos reis da sua época. Os reis sabiam quem era Daniel, sabiam a integridade de Daniel e conheciam o Deus de Daniel. Porque Daniel não era um crente agente secreto. Ele era um crente que orava com as portas abertas para Jerusalém. E todos viam Daniel orando. Diga glória a Deus pela vida de Daniel. Como a gente precisa, queridos,
desenvolver essa vida de oração ao nosso Deus. Muitas vezes, quando governantes que não temem a Deus sobem ao poder, a gente fica com medo. Quantos aqui ficam com medo? Eu fiquei, né? Às vezes com medo da igreja ser perseguida, com medo de impedirem da gente cultuar ao nosso Deus, com medo de fechar as igrejas, porque a gente sabe que foi muita apologia. Mas aí o que eu quero dizer a vocês é que Deus, Ele é soberano. E que independente da pessoa que suba ao poder, Deus continua cumprindo seus propósitos. Porque Deus, Ele é soberano sobre toda a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele sempre vai cumprir os seus propósitos eternos. Os profetas Jeremias, Ezequiel e Isaías profetizaram sobre o cativeiro babilônico. Deus não foi pego de surpresa. Diga aos seus irmãos aí, diga aí do seu lado. Deus não foi pego de surpresa não, viu, Tiago? Deus sabia e Ele botou os profetas para profetizar o que ia acontecer. Deus não é pego de surpresa, queridos. E Deus usou como instrumentos seus 2 reis ímpios para cumprir a sua vontade. Já imaginou o que é isso? 2 reis ímpios que não eram servos de Deus, que não eram piedosos, que não temiam a Deus, e Deus usa esses homens usa Nabucodonosor para levar o seu povo cativo, porque a Bíblia diz que foi Deus quem entregou a ele. E depois usa o rei Ciro para libertar o povo e trazer de volta para a terra. 2 reis ímpios. E isso fala para mim e para você o seguinte, que esses reis, apesar de não serem cristãos, de não temerem a Deus e nem terem uma aliança com Deus, Deus usou eles. E se você for ler a sua Bíblia, lá vai dizer que Deus chama eles de servos. Sabe por quê? Assim como Deus tem o poder de levar o rio na sua correnteza, a Bíblia diz que assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. Ele leva para onde Ele quer. E sabe o que está faltando para mudar a situação do nosso país? A gente orar. Porque eu e você, a gente não pode resolver nada. Mas a gente serve a um Deus que pode resolver tudo. E se a gente botar essa verdade dentro do nosso coração e começar, se eu oro meia hora, tirar 5 minutos para orar pelos seus governantes, pela sua nação, pelas coisas erradas que a gente está vendo no nosso país. Não é compartilhando que se resolve, é orando, é com os joelhos no chão. E Deus nos chama para orar pelos nossos governantes e pela nossa cidade. Se nós queremos dias de paz, dias de calma, dias de dedicação a Deus, que nós possamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? E eu queria que você falasse para o seu irmão essa frase. Deus governa a história. E vai cumprir o seu propósito eterno. Faça a sua parte. Obedeça e ore. Amém? Nós precisamos orar. E eu queria que você ficasse de pé. A gente vai fazer uma oração agora pela nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para Tiago dedilhar só uma música. Ele não vai cantar. Só enquanto a gente conduz esse momento de oração. E Deus me trazia muitas coisas sobre a nossa nação, que precisa de uma intervenção dele. Coisas muito sérias estão acontecendo. E às vezes a gente está tão indiferente, tão olhando o Instagram dos outros. Ai, que roupa bonita. Ah, essa pessoa está na praia, ele tanto está nesse feriadão na praia. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que aquele que está se sujando, se suje mais. O que está se limpando, se limpe mais. E Deus chama a igreja para a santificação. E não existe santificação sem oração. E nós vamos mudar a nossa nação através da oração. E eu queria que você clamasse também. Amém? Não fique esperando só a minha condução, mas se Deus está colocando algo na sua nação, eu sei que tem advogados aqui. Quem é advogado aqui? Alguns advogados. Pessoas que trabalham no social. Pessoas que trabalham em diversas esferas.
no nosso governo. E você sabe qual é o problema da esfera em que você trabalha. E eu queria que você colocasse isso diante do Senhor agora, enquanto eu faço essa oração. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos levantar nesse momento um clamor pela nossa nação. Pedir ao Senhor Deus perdão, primeiramente por sermos tão egoístas nas nossas orações, porque estamos pensando muitas vezes apenas em nós, em nossos filhos, em nossos netos. Oh Senhor, mas nós precisamos orar pela nossa nação, porque se nós queremos dias melhores para os nossos filhos, dias melhores para os nossos netos, dias melhores para as futuras gerações, ó Deus, só o Senhor é quem pode fazer isso. E Deus, nós queremos colocar agora diante do Senhor o nosso país, a nossa cidade, os nossos governantes, e pedir, Deus, ao Senhor, Pai, que o Senhor venha alcançar a vida deles. Porque, Deus, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, ela também diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E quando nós nos inclinamos a orar segundo a tua vontade, Senhor, como foi dito hoje à noite, o Senhor ouve e o Senhor responde a nossa oração. E Deus, nós queremos orar pela economia do nosso país, porque Deus, nós sabemos, ó Deus, que o custo de vida está muito alto, tudo aumentou de preço, é gasolina, é alimento, Senhor. E quantas vezes eu não tenho entrado no supermercado e pensado como as pessoas que ganham um salário mínimo estão sobrevivendo a isso. Mas Deus, nessa noite nós fazemos um clamor pela nossa nação. Pedimos a Deus que o Senhor dê aos governantes que foram estabelecidos pelo Senhor sabedoria do alto. Que o Senhor dê a eles discernimento espiritual. Deus, em nome de Jesus, que essa situação do nosso país possa ser revertida, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, conduzir o coração dos nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, toma o nosso presidente nas tuas mãos. Porque, Senhor, nós sabemos que embora tenham ministros, embora tenham senadores, Deus, mas ele é uma pessoa influente na nossa sociedade. E Deus, nós pedimos agora pelo coração desse homem, porque até o coração do rei, ele está nas tuas mãos. E o Senhor inclina para onde o Senhor quer, meu Deus. E nós pedimos agora por todos os nossos governantes, por senadores, por deputados federais, por deputados estaduais, governadores, vice-governadores, prefeitos, vereadores. Oh, meu Deus, tem um encontro com essas pessoas hoje à noite. Inquieta o coração deles a te buscar, Deus. Inquieta o coração deles a buscar a direção do Senhor. Porque, Deus, nós cremos que o Senhor tem a resposta para tudo isso. O Senhor tem a solução para tudo isso. E, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa nação. Nós pedimos perdão, ó Deus, como cristãos, porque não temos feito a diferença na nossa nação. E pedimos ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a fazer em primeiro lugar, como diz o texto de Timóteo, a fazer primeiramente, antes de tudo, intercessão pelas autoridades que o Senhor constituiu. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, dias de paz nessa terra. Que o Senhor possa nos dar, Deus, dias, Pai, tranquilos, calmos, sem toda essa confusão que tem adoecido as pessoas, sem todas essas preocupações que têm roubado a paz, que muitas vezes, ó Deus, tem feito com que as pessoas pensem mais nos problemas do que no Senhor. Deus, nos ajuda a tirar os olhos de tudo isso e colocar os olhos no Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a solução, é do Senhor, Pai.
É no Senhor, Pai, que confiamos e que esperamos. E que em nome de Jesus, o Senhor traga paz em meio a toda e qualquer turbulência que venhamos a enfrentar. Que nós possamos, ó Deus, confiar plenamente que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Que nada foge ao teu controle. E que nós possamos descansar nessa verdade. Assim nós oramos nessa noite, entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vou chamar o pastor Washington, ele. Louvado seja o nome do Senhor.